Na última aula nós paramos aí no capítulo 3, a gente terminou o capítulo 2, para quem não lembra, né? E iniciamos o capítulo 3, nós chegamos até o verso 5 do capítulo 3. E a partir daí eu quero só lembrar com os irmãos algumas coisas que nós vimos da última vez, e a gente segue para o restante do capítulo 4. Então, Gálatas capítulo 3. Nós aí encerramos aí nossa aula falando de algumas bênçãos que são destinadas porque Cristo foi crucificado, né? E por Ele ter sido crucificado, nós podemos ser abençoados com algumas coisas. Nós fechamos assim a aula de número 5, né? No mês passado. Então, nós vimos lá que por Cristo ter sido crucificado, nós somos abençoados pela promessa do Espírito Santo, né? Pela crucificação de Cristo. Vimos também que por Cristo ser crucificado, nós temos a bênção do aperfeiçoamento no Espírito. Pela crucificação dele, nós somos então abençoados com esse aperfeiçoamento. Nós vimos lá no verso 3 de Gálatas, do capítulo 3. Vimos também que porque Cristo foi crucificado, nós... Deixa eu aqui. Vou passar aqui mais um. Recebemos a bênção do sofrimento com propósito. Então nós sofremos, passamos por tribulações, por tormentas, por dificuldades, mas essa tribulação, esse sofrimento, ele tem um propósito, tem um alvo, não é um simples sofrer sem nenhum tipo de propósito ou de objetivo. E vimos também que nós recebemos as bênçãos dos milagres, né? E aí a gente usou aí a cura do paralítico como exemplo daquilo que nós recebemos de milagres do Senhor. E nós vivemos milagres vindos do próprio Deus todos os momentos. Talvez hoje a gente não veja, né, um paralítico levantar do seu leito e andar, mas nós vemos milagres a todos os momentos acontecendo em nossas vidas. Milagres esses que são bênçãos justamente porque Cristo ele providenciou tudo isso. Muito bem. E aí encerramos o que Deus espera da sua igreja, uma reflexão sobre o Evangelho, que nos leve a fortalecer convicções bíblicas e formatar a identidade cristã sadia e estabelecer base firme perto do Evangelho da verdade. Isso aí a gente viu lá na última aula. Então nós estamos aí nas cartas paulinas, os irmãos sabem, e hoje a aula 6. E aí eu denominei lá a aula 6 de... Tem um R minúsculo ainda mais, aí os irmãos me perdoem a digitação, depois os meninos corrigem lá. Relacionamento com a lei e com a fé. Aí a gente vai entender um pouco mais. Os assuntos eles são totalmente ligados das cartas, né? Principalmente com Romanos ali. Então essa questão de lei e fé ela vai permear durante aí a boa parte do andamento das aulas, tá? Nosso texto hoje é Gálatas 3, do 23 ao 29 e o capítulo 4. Por que eu pulei do 5 para o 23? Porque do versículo 6 até o 22, Paulo ele vem e fala sobre justificação pela... Quem falou isso semana passada? O Almir. E ele usa aqui os mesmos elementos, falando de Abraão, falando da lei, falando de Abraão foi imputado justiça nele pela fé. As mesmas coisas que tem lá no capítulo 3 de Romanos? 4, né? As mesmas coisas, o mesmo personagem, a família de Abraão ali, é também colocada aqui em Gálatas para fortalecer a fala da justificação pela fé. Usa o mesmo patriarca, os mesmos pontos, difere alguma coisa ou outra, os irmãos podem ler depois em casa aí, mas não caberia falar de novo aquilo que o Amir já falou semana passada, e aí ele me ajudou que eu consigo dar um salto agora, né? Ele me ajudou lá que eu consigo pular aí um pedaço. Apareceu uma tela aqui na minha tela, aqui, ó, Alessandra. Pronto, sumiu. Então a gente vai pular lá para o capítulo 3, do verso 23 a 29, e depois a gente vai para o capítulo 4, para a gente seguir lá com o que Paulo tem dito aqui para esses irmãos. Antes nós vamos orar, para que Deus possa nos abençoar, e a gente começa aí
aí um tempinho aí com o estudo de Gálatas. Pedir para o Veiga, se ele pode orar, por gentileza. Obrigado, Pai, por essa manhã que o Senhor nos concede mais uma vez. Obrigado pelo texto, Pai, que podemos estudar hoje. E abençoa-nos, Deus, com essa Tua palavra. Abençoe o Nil, que já tem estudado, preparado, que essa palavra, Deus, esse aprendizado de hoje venha nos edificar, venha nos fazer mais parecidos com o Senhor, mais santos, mais separados para Ti, Deus. Abençoe cada irmão que está aqui nessa manhã e que tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória. Cuida de nós, ó glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos ler, irmãos. Gálatas 3, do 23 até o 29. Gálatas 3, do 23 ao 29. Vou pedir para a Andréia, se ela pode ler para a gente esses versos, por gentileza, André. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Muito bem. Vocês irmãos notaram aí, no texto, ele diz várias vezes sobre fé e lei, no texto que a Andréia leu. Nesses versos, a gente podia, de novo, citar a questão da lei, de novo citar a questão da justificação pela fé, mas eu quero ver com os irmãos uma questão bastante interessante aí, que é o homem antes e depois da fé. O que aconteceu ali, o que tem, que características ele tem ali. Então, o homem antes da fé, aí o verso 23 ao 25, ele traz para nós um homem que é como um escravo aprisionado. Verso 23 diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para que aquela fé que se havia de manifestar. Estavam guardados, estavam aprisionados pela lei ali. Paulo explica aos cristãos da Galácia que antes que viesse a fé, da qual Cristo é o objeto, é importante a gente dizer isso, né? O objeto da nossa fé é Cristo. É Cristo. Tem um canto que fala que em nada põe a minha fé, senão na graça de Jesus. O homem, irmãos, ele tem uma necessidade de depositar a fé dele em alguma coisa. Isso é necessidade para o homem. Sendo em coisas fúteis, sendo em coisas que ele pode se apegar, e nós, como cristãos, o objeto da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Vários colocam sua fé no trabalho, colocam sua fé nas posses que tem, nos filhos. Tem gente que fala, olha, eu deposito toda a minha esperança no meu filho, que ele vai mudar o destino da minha família. Né? Os pais aí que estão levando as crianças para fazerem testes em time de futebol, o que eles querem? Que o filho se divirta no futebol, né? Que seja prazeroso o futebol, que ele fique bem fisicamente, não adoeça por causa do esporte. É isso? Não. Você vê tentativas, para quê? Para que se dê bem no esporte. Eu tenho um primo, tem idade de Elias, mais ou menos, um pouco mais novo, né? Esqueci o nome dele, filho da Laís. Lembra, Marco? O mais novo? O moleque é um gênio com a bola dando no pé. Um gênio, um moleque deste tamanhinho assim, ó. E aí ontem o pai dele colocou um vídeo dele, ele treina nas escolinhas de futebol aí, e ontem o pai dele colocou um vídeo dele treinando em um lugar, não sei onde que é, com um treinador particular fazendo fundamentos do futebol. Nem era dia de treino dele. Será que é diversão mesmo? Só isso? A esperança é que meu filho se divirta?
Não estou recriminando, não. Eu acho que tem que investir mesmo, tem que fazer. Esse moleque tem talento, pode fazer. Mas não. Talvez a fé dele ali, na família, de uma prosperidade, até do filho mesmo, ter uma vida boa, está depositada naquele talento. Pode dar muito certo ou muito errado. Estava conversando com a Jéssica, não sei se foi quinta ou se foi sexta, eu fui assistir um jogo da Série B na televisão. Ituano e não sei quem. E aí, os jogadores perfilados assim, né? Eu falei, Jéssica, olha só como o futebol ele é para alguns, né? Quem são esses caras que estão perfilados? Não sei quem é. Então a elite, né, aquilo que aparece, aquilo que realmente deu certo, entre aspas, né, é para pouquíssimos. Mas muitos colocam sua fé naquilo que é para poucos. O mundo coloca a fé nos 13 milhões de reais da Mega Sena. Né? Virou uma febre, acumulou de novo. Aí vai fazer bolão na empresa, não sei o quê, vou ganhar esses nos milhões. Não. Talvez aquilo tenha sido objeto da fé daquelas pessoas. Totalmente desfocado daquilo que é o nosso objeto de fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esse objeto de fé, irmãos, ele não nos deixa desamparados ou derrotados. Não tem a chance, a perspectiva de poder dar certo junto com Cristo ou não. Se você deposita a sua fé no Senhor, qual que é a probabilidade da sua vida dar errado espiritualmente aos olhos do Senhor? Nenhuma. Diferente de você depositar a fé talvez numa coisa que pode acontecer, pode não acontecer, pode dar certo, pode não dar certo. A criança está lá jogando futebol, está super bem, de repente, talvez por motivo de saúde ela não consiga mais. E aí, onde é que vai a fé? Não vai. Fica sem objetivo. O objeto da nossa fé é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é esse objeto de fé. Paulo explica aos cristãos da Galácia que antes que viesse a fé, da qual Cristo é o objeto, estava sob a custódia da lei. Ou seja, a humanidade estava sob o poder da lei, estava presa sobre a lei. Não tinha ali um jeito dela escapar da lei. Então ela estava presa, estava encarcerada pela lei. E talvez por isso que Paulo fica tão indignado com aquele povo, com aqueles irmãos, por estarem querendo retroagir. O homem é como uma criança sob um disciplinador antes da fé. Vamos ler 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio na versão da Andréia está como, Andréia? Guardião. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo da lei. O interessante aqui dessa questão da criança e um disciplinador é que a criança, e aí a gente tem que pensar o que Paulo estava dizendo e quem estava recebendo aquilo que ele estava dizendo. Quando ele traz um paralelo desse, é muito claro para aqueles que liam a carta essa referência. Por quê? A criança naquela época, ela não tinha direitos. Não tinha direitos. Ela, até passar pela sua fase adulta, aquele ritual tem um nome esquisito, como chama? Bar mitzvah, né? Coisa assim. Ela não tinha direito nenhum. Talvez ela nem seria reconhecida como herdeiro, como filho, como alguém assim de relevância para a família. Então, o que acontecia com essas crianças? Elas eram colocadas sob a custódia de um disciplinador. Alguém que ia conduzir ela até a passagem para a vida adulta. Né? Então ela não tinha vontade própria, ela não saía na rua sozinha, ela não, aquela birra no mercado para ganhar a bola recheada, nem pensar. Não tinha direitos, Até que ela chegava num determinado período da vida, acho que era uns 12 anos, em que ela fazia uma transição para essa vida adulta. Aí sim ela começava a ser reconhecida, ela começava a ser realmente vista como herdeira e até controlar os seus próprios bens nesse período.
Quando Paulo fala isso, ele fala que o homem era como uma criança sob um disciplinador, é que a lei fazia isso com a gente não tinha direito nenhum. A lei vinha e mandava. E muitas vezes, todas as vezes aqui na verdade, esse disciplinador era um escravo. Era um escravo. E agia com essa criança de maneira rigorosa, de maneira violenta, subjugando realmente aquela criança. E Paulo ele vem e fala que antes da fé o homem era assim, como uma criança sob a custódia de um disciplinador, né? Rigoroso, severo, às vezes agia com indiferença, com violência, mas era assim o homem antes da fé. Sob o jugo do quê? Da lei. Né? Ela servia como esse disciplinador, como esse aio, né? Como esse... tem um outro nome, vou lembrar aqui, depois eu digo. Isso. Muito obrigado, Amir. Estes versículos apresentam a lei mosaica como um disciplinador. O texto diz que a lei foi o nosso tutor até Cristo. E, olha, eu lembro que a gente estava conversando sobre, semana passada, sobre o sentido das palavras. O Veiga usou, né, a palavra transgressão no sentido positivo, lembra? O tutor aqui também a gente tem que tomar esse cuidado. Porque quando a gente fala o tutor, o que a gente imagina? Poxa, alguém que vai me ensinar, que vai me levantar, que vai... Não. Aqui, lembra lá sobre o disciplinador? Foi esse tutor até que Cristo viesse pela fé. Então, a lei ela foi ali o disciplinador. Não de uma forma positiva, que da palavra de tutor, mas de uma forma negativa, como alguém que põe o peso, que retira os direitos, que subjuga aquele que ela disciplina. Né? Até a chegada de Cristo. A palavra usada aqui é pedagogos, quem faz pedagogia. Eu estou aí quase acabando aí. Né? Tem gente que está... Né? Se você lá na curso de pedagogia, você estuda essa palavra, né? Estuda essa palavra lá na definição de pedagogia, lá na pedagogia da... filosofia da pedagogia, coisa assim, que tem essas palavras aqui. Esse pedagogos aí, que é o nosso pedagogo hoje. Né? A palavra usada aí é a mesma. A mesma que dá origem à palavra pedagogo que nós usamos hoje nas escolas. Aquele que faz a tutoria. O homem antes da fé. No entanto, no tempo de Paulo, o pedagogos aí, isto é, o tutor, o aio, como diz aqui na minha tradução, não era um professor, e sim um disciplinador. Um escravo que cuidava do filho, do seu senhor, protegendo e disciplinando-o. A criança vivia em um tipo de escravidão, pois não tinha liberdade de andar sozinha pela rua e submetia-se à disciplina severa do seu tutor. Olha como Paulo é inteligente, né? Olha a visão do apóstolo Paulo. Que inteligência. Ele consegue ver, imagino eu, uma dificuldade social e cultural da época. Pela fala dele aqui, ele não parece ser concorde com isso, talvez, não diz aqui. Mas ele faz o link como que o cristão vivia, mesmo sendo herdeiro de Deus, mas subjugado pela lei. Em nenhum momento ele diz aqui, olha, irmão, vocês não são salvos, vocês não são salvos. Em nenhum momento ele diz isso. Muito pelo contrário. Ele já tinha a convicção de que quando ele foi apresentar o evangelho para os Gálatas, aqueles irmãos realmente se converteram sinceramente e andavam com o Senhor sinceramente. Porém, ele diz, e o raciocínio a gente tem que pensar também, mesmo vocês sendo herdeiros de Cristo, mesmo vocês sendo salvos por Cristo, vocês estão andando aqui como a cultura emprega o poder sobre as crianças. A criança na família, mesmo ela sendo herdeira do seu pai, ela fica subjugada por um disciplinador. Mesmo ela sendo chefe do disciplinador. Entende isso? Que coisa... O servo, o escravo, tomava conta do filho do seu senhor, pesando as disciplinas sobre ele. Mas ele era filho do Senhor. E o escravo disciplinava, o escravo subjugava ele. Olha que interessante, como é o apóstolo Paulo inteligente. E quando ele diz essas coisas, aquele povo,
eles entendem, porque era a cultura daquele país, era o funcionamento das coisas daquela época. Então, quando ele fala, vocês quando estão retroagindo e querendo cumprir coisas que a lei te obrigava a cumprir, vocês estão agindo como um homem antes da fé, que a lei vinha e o subjugava como que alguém que era dono do servo, sendo subjugado por ele, sendo disciplinado por ele. E ele fala que era o homem antes da fé, com objeto em Cristo Jesus. Segundo John Stott, aí, que se vocês não conhecem, tem vários livros desse autor, muito bom, eu tenho alguns lá em casa. O pedagogos era geralmente um servo a ponto de ser, era geralmente severo a ponto de ser cruel. Lembra que estou falando de um escravo que prestava o serviço. E comumente apresentando nos desenhos antigos com uma vara, uma bengala na mão. Se você vê aí as figuras, as gravuras antigas, geralmente vai estar a criança, e isso também lá a gente vê lá nos cursos de pedagogias, né, aquelas gravuras, vai estar a criança, geralmente em um patamar mais baixo, ou sentada no chão, ou ajoelhada, ou na cadeira, e o seu tutor sempre com altivez na frente dela, segurando uma vara na mão. Geralmente as figuras antigas representam esse pedagogo ou esse tutor desta maneira. E que realmente era o que acontecia naquela época. A criança do tempo de Paulo certamente sonhava com sua emancipação. Eu ri com o Veiga umas semanas atrás, que a gente estava falando sobre celular das crianças. Lembra? Uma sexta-feira atrás, eu falei, o Rafinha fica me pedindo celular, que não sei o quê. Eu falei para ele, não vou dar celular, você vai fazer lá com 16 anos. Aí se você me encher o saco, eu te emancipo logo e pronto. Lembra disso? Então a criança aqui sonhava com isso, amiga. Porque era tão severa aquela disciplina, era tão severa aquele tutor, que a criança já sonhava com o momento dela ficar emancipada, dela poder tomar conta da sua vida. E se os irmãos sabem disso, já foi pregado e dito aqui na igreja, a partir de quando ela fazia 12 anos, ela era considerada homem, ou mulher, ou formado, que podia assumir as suas responsabilidades. Tiveram reis com 12 anos, então era formado homem. E a criança sonhava com isso por conta da tutoria, por conta da escravidão que ela vivia sendo herdeira. E assim era o homem, sob o jugo da lei. No momento em que ela se veria livre do seu tutor e aceita pelo seu pai, como um verdadeiro filho e herdeiro de sua herança. Essa é a ideia de Paulo nessa ilustração. E olha como é sério isso, né? Do homem sendo herdeiro do Senhor, se colocando agora numa situação como essa. Paulo, entendedor disso tudo, vendo tudo isso, fazendo aquela junção de todos os fatos, a conclusão que ele tem chegado de como aqueles irmãos têm andado. Né? Se colocando de novo sobre a tutela severa de alguém. Aqui de uma cultura, né? de um mecanismo. Mas o que o homem torna-se depois da fé? Verso 26 até o 29. Quem pode ler para mim? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muito bem. Então ele coloca o homem o que ele se torna depois da fé. Em Cristo, o homem se torna filho e herdeiro da promessa. Sai da condição de talvez só uma criatura e coloca-se na posição de filho, reconhecido verdadeiramente. Lembra lá qual que era o conceito da criança? Ser reconhecido pelo pai realmente como filho? Aqui nós somos.
que nós somos, reconhecidos por Deus como filhos dele. Ele passa a integrar a sociedade justa, onde as barreiras e as desigualdades foram rompidas. Verso 6, não há grego, não há gentio, não há mulher, todos somos um em Cristo. O homem, pela fé, ele começa a participar da sociedade integrada, justa, que não há essa distinção. Se você reconheceu Cristo como Salvador, você é igual a mim, você é igual ao Jefferson. Nós participamos da mesma família, justificados pelo mesmo sangue, somos filhos do mesmo Pai. Primeiro Paulo diz, todos vocês são filhos de Deus, no verso 26. E a palavra é filhos de Deus. Não mais alguém que nos colocou sobre a tutela de algo para depois a gente... Não, nós somos filhos, reconhecidos como filhos de Deus, através da fé. E o objeto da nossa fé é Cristo. Cristo. Uma vez justificados pela fé, agora os cristãos são filhos de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. Todos os que nele acreditam são filhos de Deus por adoção. Simples entender isso, né? Para nós, né, tantas vezes dito isso, mas nós somos justificados pela fé. A partir da fé no objeto correto, que é Cristo, nós então agora também, através dele, que é o único Filho, participamos então desta adoção pelo Pai. A conclusão de pensamento de Paulo é: se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Verso 29. Que por Abraão ter sido o quê? Justificado pela fé. Uma vez emancipado do seu tutor, isto é, a lei que nos encarcerava, né? O homem torna-se, mediante a fé, filho de Deus, faz parte da descendência espiritual de Abraão e torna-se herdeiro de sua promessa. Essa promessa literalmente abrange muitas coisas, mas Paulo a espiritualiza ligando ela à salvação e tudo que dela provém. Tudo que provém da salvação, irmãos. A gente pensa, eu sou salvo, mas o que provém? Você é salvo, o que você ganha com isso? O que provém da salvação? Aí os irmãos podem falar. O que provém da salvação? O que provém? O que vem da salvação? Quais são as coisas que Deus nos deu através da salvação, que nós não tínhamos antes, sem fé? Espírito Santo, o que mais? Vida eterna, o que mais? Filiação. Irmãos, a filiação talvez, eu não vou falar outros aspectos, os irmãos vão falar daqui a pouco, mas pensa comigo, o quão importante é a filiação. Eu dou aula na escola ali em Calcaia que atende o pessoal do lar, que vinham aqui, né? Do lar agrícola. E a gente vê, irmãos, o comportamento das crianças, o caráter dessas crianças que não têm filiação, totalmente descompassado daqueles que têm seu pai e sua mãe. Ah, é preconceito? Não, é constatação. Constatação. Ao ponto de você estar dando aula, uma criança com filiação te escuta quando você dá uma bronca, você exige uma coisa, e a criança sem filiação ri da sua cara. Olha quão importante isso é. A criança com filiação fica lá, a gente sai com as crianças para entregar elas para os pais, e fica no pátio lá, e aí a monitora vai chamando, criança por criança. A criança com filiação espera ansiosamente o pai chegar no portão da escola. Você filiação fica vagando, fica correndo para a escola. Isso é fácil de ver. Olha quão importante é a filiação. Nós andávamos, irmãos, como aquela criança sem filiação. Fazendo o quê? Rodando por aí, batendo cabeça por aí. Esperando o quê? Nada. Esperando nada. Qual a esperança do mundo que não tem filiação por Jesus Cristo com o Pai? Nada, nenhuma. E nós o quê, irmão? Nós esperamos
com ansiedade a chegada do nosso Pai. Com ansiedade nós esperamos a chegada do nosso Pai. Por quê? Porque nós somos adotados por Ele. Olha quão grande é isso. Olha quão poderoso é isso. Você ter sido filiado por Deus te dá a esperança de pisar nas ruas de ouro do céu. Coisa que quem não é filho dele fica vagando e não chega no portão para o Pai, para ser recebido pelo Pai. Todas as promessas, irmãos, ligadas à salvação, nós somos herdeiros juntos com Abraão. Todas as promessas relativas à salvação. E o que Deus espera dessa igreja? Uma demonstração de fé, sabendo do favor que nos tornou filhos e herdeiros, colocando a suficiência que nos conduz ao relacionamento com Deus toda em Cristo. Toda. Nenhuma parte dessa condição que nos conduz, dessa suficiência, é dividido com ninguém. O que nos conduziu ao relacionamento com Deus, e esse relacionamento de filho, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Nada, irmãos, nada veio para completar isso, porque é suficiente a fé. Porque é suficiente. Nada que você possa fazer, nada que você possa colocar, nada que você possa almejar como objetivo da sua vida, vai fazer com que você se relacione com Deus como filho. Só a fé no único Filho dele, Senhor Jesus Cristo. Pensei agora, né, no contraste. Deus não fala que é o pai da lei, né? Ele fala que a lei tem um tutor, não foi criada por um pai. Exatamente. E o filho que vem depois da lei, esse tem pai. Esse tem pai. Esse tem pai. Por isso, e ele não chama ninguém de filho pela lei. Muito bem. E os caras eram criados como se fosse por um tutor que atendia qualquer outro interesse. E esse tutor não era pai. Esse tutor não era pai. Deus falou, eu não originei isso, eu não sou o pai disso não. É, exatamente. Eu sou o pai dessas coisas que vocês criaram. Exatamente. Incrível, irmãos, incrível como Deus é bom, como o plano de Deus e como a clareza da palavra de Deus, ela nos traz um olhar de que realmente nós temos que nos ajoelhar diante do Senhor, nós temos que nos debruçar no ombro do Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Então, qualquer coisa que nós passamos na nossa vida, e a gente talvez tenta andar por outros caminhos, a gente está procurando um tutor que não vai resolver nosso problema. Poderia te perguntar de forma de pergunta, né? Mas quando o Almir deu aula na semana passada, e eu falei a mesma coisa, eu perguntei. Se falar de lei, não tem que falar em Abraão. Quem deveria estar discutindo aqui era sobre Moisés. Moisés. A discussão era para ter Moisés, não? E eles usavam Abraão de uma forma desconexa. Abraão tinha que ser o mártir deles da justificação pela fé. Não Abraão, não da lei. A lei é Moisés, quem recebeu lá a lei foi quem? Foi Moisés. A lei é mosaica. Paulo está tentando voltar no ponto de Deus inicial e desconstruir tudo que eles criaram. É uma desconstrução. É uma desconstrução. Para eles entenderem, né, interessante, para eles entenderem que não é nada pela lei. A referência que eles têm foi justificada pela fé. E aí fala o que o Veiga falou, desconstrói a ideia deles de muitos anos, né, de justificação pela lei. Exatamente. Muito bem. Nil, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu souber te responder. Quando fala lá no verso 28, né, que agora não tem judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, ele está negando a existência disso? Dessa diferença? Eu acho que ele não está negando a existência das diferenças. A diferença eu acho que existe. O que talvez ele esteja colocando é que essas diferenças não têm peso com relação a alcançar a salvação de Cristo. Né? Porque se você fala ali, por exemplo, eu acho que ele usou aí uma figura de linguagem no português, esqueci o nome do exagero, hipérbole, né? Hipérbole, de que ali, naquele momento, eles estavam fazendo a distinção, o judeu e o não judeu.
esse aqui pela lei é salvo, cumpre todos, aquele gentio, não. Tanto é que quando ele repreende Pedro entrou nesse jugo, né? Comia junto com os gentios, estava lá junto com Deus. Quando apertou o calo, ele foi para o lado dos judeus. Então teve uma distinção ali. Racial. Então o que ele está dizendo? Irmão, não tem nem judeu e nem grego. Muito menos mulher, não tem. Ele está usando a hipérbole para afirmar que a justificação, ela une as etnias num único objeto de fé, que é Jesus Cristo. É o que eu entendo ali no... Posso ler o comentário da Daniela? Pode. Eu errei? Não. Porque se você nega, né, de repente você pode chegar ao exagero de falar, não tem homem nem mulher. Não, tem gênero. negativo. E tem muita gente, e a pergunta do Veiga é muito... A Bíblia já era Bíblia. É muito inteligente a pergunta dele, porque muitos cristãos educadores têm usado versos como esse para defender uma aberração, que é aquela questão do gênero, que não há gênero mais. Né? A Bíblia não é binária. Não é binário, exatamente. O Eliezer falou que Deus morreu por todas. Todos, não tem mais. Leia. Está escrito, não existe distinção de raça, classe ou sexo ao pé da cruz. Deus é imparcial. A única linha fundamental que divide as pessoas é a condição da alma individual. Não li aí o coisa, mas acho que tá ali que eu falei, né? Muito bem, irmãos. Vamos seguir então, capítulo 4. Vamos fazer uma leitura participativa. E o capítulo 4 tem bastante coisa interessante ainda nesse assunto aqui desse relacionamento da fé aqui. Vamos ler? Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos podem continuar rapidamente, para a gente não perder tempo. Você pega água para mim? O capítulo inteiro. Você está com do verso do capítulo 4 até o 31, até o final. Podemos ler? Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Éramos como escravos dos princípios básicos deste mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são de Deus. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Receio por vós que, de algum modo, eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O qual é logo a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e mos teríeis dado. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pudera eu estar presente agora
agora convosco e falar-vos com outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, por que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os do que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filho da promessa como Isaac. Pode ler. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Interessante esse final do capítulo também. A gente vai ver alguma coisa aqui rapidamente ali. Muito bem. Então, ele começa, fortalecendo a ideia de que nós somos filhos. Filhos. Nós não somos amigos, nós não somos colegas, nós não somos escravos, nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo, de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros versículos desse capítulo são uma continuação de que Paulo estava argumentando nos versículos finais do capítulo 3, sobre a questão da filiação. O verso 4 a 7, eu coloquei um pedaço aí para os irmãos acompanharem. Mas, indo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Aquilo que Deus destinou ao Filho, nós também participamos, porque dele nós somos herdeiros, através do Filho. Paulo faz a analogia do herdeiro que ainda é menino, para explicar qual era a situação do povo de Israel antes da fé de Cristo. Nós já vimos lá, né? Como que era essa analogia, e antes da fé, o homem andava da mesma forma, sendo escravo da lei, porque ele não tinha como ser liberto dela, até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E interessante dizer, irmãos, é que a salvação, ela sempre foi através de Cristo. Isso vale pontuar. Desde Gênesis até Apocalipse, a salvação ela sempre foi através de Cristo. Tá? Porque a lei, então, tinha salvação pela lei? Não. A salvação sempre foi através de Cristo. Exatamente. Só que em um determinado momento, por questão de cultura, o povo começou a inverter a coisa, como se Jesus Cristo não fosse suficiente. Por isso que a lei se tornou tão poderosa assim. A lei conduzia, a lei norteava, tá? A salvação, desde Gênesis, é por Jesus. Certo? Isso vale pontuar. Senão a gente fica falando de leis, mas será que tinha salvação para ele? Não. Sempre foi Jesus. Por isso, quando Paulo diz que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, no verso 1 do capítulo 4, digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Está fazendo com que as pessoas facilmente entendam o que ele estava dizendo.
a dificuldade de povo colocar-se em uma posição de escravo, de menor, de qualquer outra posição, sendo que nós já somos herdeiros de tudo, porque nós somos adotados por Deus. Então ficava fácil deles entenderem o que Paulo estava querendo dizer e fortalecendo tudo o que ele já tinha dito e explicado no capítulo 1, 2 e 3. E também fortalecia e colocava um peso de concordância naqueles irmãos com a sua indignação. Sabendo de tudo, de todo aquilo que ele explanou, e ele estava indignado aqui. O povo, então, por que Paulo está indignado? Não, peraí, está indignado por conta disso aqui, ó. Vou explicar para vocês aqui porque eu estou indignado. E ele explica de uma forma que culturalmente o povo entendia e sabia então o que eles estavam dizendo. Poxa, então ele tem razão de estar indignado mesmo. Ele tem total razão de estar indignado mesmo. Porque talvez, espiritualmente, o povo estava meio cego, né? O que Paulo fala? Então, vou explicar então culturalmente o que está acontecendo aqui. A gente vê muito isso em Apocalipse, né? Na carta das igrejas, né? Vindo a figura de linguagem para exemplificar um problema, uma ação daquela igreja. E sempre uma figura de linguagem relativa a uma cultura, a alguma característica daquelas cidades, em que o povo entendia claramente o que estava sendo dito aqui. Talvez para nós fica meio sombrio ou nebuloso está sendo escrito aqui, a gente precisa estudar mais, mas quando Paulo falou, o povo entendeu claramente. Os irmãos eles entenderam claramente, porque fazia parte do cotidiano, da cultura deles. Assim como a criança não tinha direitos e vivia sob a tutela de outra pessoa, o povo de Israel viveu sob a tutela da lei até que viesse a plenitude dos tempos. O tempo onde Deus entendeu ser apropriado para que Cristo fosse enviado ao mundo e aquela tutela da lei não fosse mais necessária. Não tinha mais necessidade disso. Não tinha por que fazer aquilo. Quando Cristo vem, recebemos a adoção de filhos, ou seja, nós que não éramos filhos, somos adotados por Deus e passamos a fazer parte da família. Ou seja, nós só fazemos parte da família se a gente reconhece o filho. É muito ruim, pelo menos eu vejo assim, né? Você ser rejeitado, né? Muito ruim. Acho que talvez seja o sentimento que o homem mais sofre com rejeição. Você está lá no seu grupo, a gente conversou sobre isso um pouco na mocidade ontem, né? Você está lá no seu grupo de amigos da escola, aí você fala, eu sou crente. Aí todo mundo vai te rejeitar, aí todo mundo não vai querer sua amizade mais. É horrível, né? Você se sente, poxa, eu não estou me rejeitando, qual o problema, né? E aí o homem começa então a criar mecanismos para ele ser aceito, né? Agora imagina, não convida para o futebol, né? Sempre me chamavam lá, né, para assistir o jogo da Copa do Mundo na casa, né? Não chama mais. Depois de jogar videogame, não chamam mais. Não usam meu chinelo mais para fazer o golzinho na rua, né? Acabou, não tem mais, estou sendo rejeitado. Agora imagina isso, irmão, na sua casa. Você sendo rejeitado pela sua família. Você imaginando que é daquela família. Né? Quando diz aqui que não, você não é da família. Você não é da família. Você acha que é da família. Já pensou? Né? O Elias vem para mim, pai, compra um tênis para mim. Eu falo para ele, por quê? Por que eu vou te comprar um tênis? Não, porque eu sou filho. Que filho? Você nem da minha família não merece bênção. Imagina isso, eu falando para o meu filho isso. Ele achando que é meu filho, que é da minha família. A Bíblia fala que quando, sem essa fé, sem a condução espiritual do Senhor Jesus Cristo, mesmo que a gente ache que é da família do Senhor, nós não éramos. Não éramos. Passamos então a ser adotados por Cristo, através de Cristo. Aí sim, só neste ponto, nós somos da família do Senhor. Só aí. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho ou fêmea, porque todos vós sois um em
Cristo, aí sim, fazemos parte dessa família. A separação que existia entre o judeu, como sendo um povo de Deus, e o gentil, que não eram da família de Deus, se desfez. Se desfez. Em Cristo, Deus reuniu todos os povos em uma só família. Isso acontece pela fé que temos em Cristo. Aquela união, aquela junção, né? aquela multietnia é possível em Cristo. E o que Deus espera dessa igreja? Um comportamento realmente de filho. Simples, né? Se somos filhos, temos que nos comportar como filhos. Total confiança. Seu filho confia em você? Provavelmente. Provavelmente. Seu filho depende de você? Totalmente. Até o Veiga emancipar o Rafinha, ele vai depender dele. Até ele, exatamente, vai depender de você. Ele querendo ou não. E interessante isso, irmãos. Olha como é interessante. O filho, ele depende do pai, ele querendo ou não. Ele não tem escolha. Se o Rafinha chegar para o Veiga e falar, não, pai, não quero mais depender de você, o Veiga abrir a porta, vai. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai voltar. Ou não vai sair. Vai chorar. A Jéssica fez isso com os meninos uma vez em casa. O Elias entrou em desespero. Entrou em desespero. Ele querendo ou não, ele é dependente de você. Irmãos, nós querendo ou não, nós somos dependentes do nosso Deus. Você pode não querer, mas você é filho, você depende dele. E isso, irmãos, nós temos que, então, responder com dedicação. Nós temos que ser dedicados ao nosso pai. Está tendo um trabalho na escola dominical aí, que é da criança ajudar os pais, né? Na sala da Dona Rosângela. O que ele tem atormentado a gente querendo ajudar. Pai, o que tem para me te ajudar? Pai, o que tem para me te ajudar? Porque eu não fiz nada. Direto. É dedicação. Dedicação. Talvez você, como filho, possa acordar, na hora que o seu celular despertar lá para você acordar de manhã, e sua primeira oração: pai, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso servir? Como que eu posso servir o Senhor hoje? Qual que é a dedicação que o Senhor quer de mim hoje? Em vez de você orar, a gente tem essa mania, né? Eu acordo assim, eu oro. Senhor, abençoe o meu dia, que dê tudo certo. Por que a gente não inverte isso? Senhor, como que eu posso me dedicar ao Senhor hoje? E esperar Deus responder. A gente pede coisa para a gente, como um filho pidão. Que o meu dia dê certo, que o meu carro não quebre, que eu não tenha estresse no meu trabalho, que eu não sei o quê, que eu não sei... Pai, o que eu posso entregar para o Senhor hoje? Talvez seja um exercício que a gente possa fazer. O que eu posso entregar para o Senhor hoje? Uma coisa que a gente procurava ensinar para o Rafinha é a gratidão. Talvez ali se encaixaria gratidão e obediência. Né? Exatamente, poderia colocar também lá. E é isso que Deus espera da igreja, irmãos. Podia ter posto ali exatamente essas duas palavras. Realmente Deus espera isso da sua igreja. E aí, isso, irmão, sem intervenção de nenhuma outra condição, cultura ou circunstância que nos retire o foco do Pai. Tudo isso aqui, sem essas coisas que sujam o nosso relacionamento com Ele. Deus espera isso da sua igreja. E aí Paulo ele vem e fala aí, continua no capítulo, dizendo que sendo assim, sendo que a gente já foi adotado, que a gente é filho, que a gente tem essa filiação, nós não devemos retornar ou retroagir. Após toda essa exposição da justificação pela fé, com argumentos precisos, Paulo faz o apelo. E qual que é esse apelo aí? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, e ele coloca esse conhecendo a Deus, e de propósito ele põe a vírgula e coloca ou melhor, conhecidos de Deus. Deus te conhece. Não você que o conhece, Deus é quem te conhece. E aí eu volto de novo na questão do filho. Eu lembro uma vez que nós fomos no pediatra, ele tinha meses. E eu fui lá, eu tenho, agora um pouco menos, mas eu tinha o costume de ir em todas as consultas. Íamos nós dois.
Agora, por causa do trabalho, por causa das outras circunstâncias, eu não consigo fazer isso. Em algumas eu ainda vou, mas não consigo fazer isso. Eu cheguei lá, não vou impressionar a doutora, né, a pediatra. Cheguei lá com o moleque no colo, a esposa ali e eu na frente. O moleque é meu. Aí ela virou para mim, pai, pode dar a criança para a mãe? Eu falei, não, doutora, eu vou acompanhar. Sabe o que ela me falou? Falou, pai, entrega a criança para a mãe. A criança nem sabe quem você é ainda. A criança com 2, 3 vezes nem sabe que você é o pai dela. Ela conhece a mãe. Eu falei, poxa vida, hein? E é verdade, né? Ele não vinha pedir para o peito em mim, para na mãe dele. Então, é o pai, a mãe é quem conhece o filho. Não nós é quem conhecemos o pai. Nós somos reconhecidos pelo pai. Então, assim como um recém-nascido que não sabe quem eu sou. Não sabe quem eu sou. Não sabe quem eu sou. Ele é reconhecido por mim, mas ele não sabe quem eu sou. Interessante, eu achei muito interessante. Realmente, depois eu fui pesquisar. A criança não tinha certeza que eu era o pai. Ela conhecia a mãe. A mãe. Desde os primeiros dias de nascido. Não sabe quem eu sou, mas sabe quem é a mãe. Muito interessante isso. Eu o reconhecia. Eu cuidava dele. Mas era eu que o reconhecia, não ele que me reconhecia. E assim Deus faz conosco. A gente acha que conhece a Deus. É Deus que nos reconhece como filhos. É Deus que nos reconhece como filhos. Senão ele nos adotava, a gente que chegava até ele, né? E o verso está em Gálatas 4:9, para vocês vamos verem. Eu acho que eu vou terminar. E Paulo, ele vem e fala que tudo isso, ele fala da primeira vez, ele fala de uma fraqueza dele. Ele fala que ele pregou para aquele povo com uma fraqueza na carne. Paulo também comenta que esteve com eles em fraqueza na carne. E ele fala, e vós sabeis que o primeiro a vos anunciar o evangelho estando em fraqueza de carne, Gálatas 4:13. Não se sabe o que Paulo tinha ali. E ele usa isso de uma maneira bastante interessante. Ele fala, mesmo eu estando doente, mesmo eu estando aqui em uma situação que talvez não fosse favorável para vocês, vocês me acolheram, vocês demonstraram zelo por mim. E agora que eu estou falando a verdade para vocês, vocês vão me achar como inimigo? Não se sabe o que Paulo tinha aqui. Muitos dizem que ele estava com malária. E ali ele ainda sentiu os efeitos da malária das viagens que ele fez quando ele estava aqui pregando para os Gálatas. Não tem certeza, não se sabe o que ele tinha realmente aí. Mas ele usa essa força, quer dizer, eu estava aqui talvez numa situação que vocês, talvez que, olha, está doente aí, não quero ficar perto dele não. Mas muito pelo contrário, me receberam bem. E agora que eu estou falando a verdade para vocês com relação a essas coisas, vocês vão me achar como inimigo? Né? E aí ele segue para uma última parte do capítulo, e de novo ele é brilhante. De novo ele é brilhante no exemplo aqui, que ele coloca Sara e Agar. Lembram quem foi? Lembra? Quem era? As esposas de Abraão. Um era a e a outra, não, mas qual que era o nome? A outra era não, escrava. E a outra era esposa. Ele coloca esse elemento aí, já que eles estão falando de Abraão. Deixa eu pegar aqui então Abraão como exemplo. E ele fala, Paulo também faz um paralelo aqui com a história de Abraão, Sara e Agar, Isaac e Ismael aí, como seus filhos. E ele coloca o seguinte, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Qual foi a promessa? Qual foi a promessa? Isso. E qual que era a dificuldade dessa promessa? Sara era estéril. Porque Sara era estéril. Mas veio a promessa. E como é um Deus que não falha com suas promessas, com certeza isso aconteceria. Abraão recebeu a promessa de Deus de que seria pai de multidões. Está lá em Gênesis, os irmãos podem ler depois lá. Porém, por entender que Deus estava demorando para cumprir a promessa, ele e sua esposa Sara resolveram que seria uma boa ideia que tivesse um filho com a serva egípcia da esposa, Agar.
Vamos dar uma adiantada aqui no que Deus tem para fazer, né? Como se a gente não fizesse isso também, né? Como se a gente não fizesse isso também. Dessa relação nasce Ismael, considerado como filho da carne. Da relação com Sara, nasce Isaque, filho da promessa. O paralelo que Paulo faz é que nós somos filhos da promessa. Pela fé, não filhos da serva. Ou seja, nós não somos filhos de lei nenhuma. Não filhos da serva da carne, da falta de fé. Nós não somos filhos da falta de fé. Os judeus estavam debaixo da escravidão da lei. Os cristãos estavam sob a liberdade da fé. Se tentassem trazer para dentro da promessa os rudimentos da lei, anulariam a promessa e estariam novamente debaixo da escravidão da lei. Não tinha por que eles fazerem isso. Opa, acho que eu pulei uma aqui. Tá certo aí. Então, o que Paulo ele traz aqui com esse paralelo? Irmãos, Isaac teve 2 filhos. Abraão, perdão, teve 2 filhos. Isaac também teve 2. Então não está totalmente errado, é só o contexto que eu errei, né? O contexto que eu errei. Filho da escravidão. Filho da escravidão. E ele coloca, vocês querem ser filho dessa escravidão? Obedecendo coisas que não têm sentido? Ele é o contrário, a gente é o quê? A gente é filho da livre. Filho da promessa. Qual promessa? De que ele mandaria o filho e ele seria pai das nações, mesmo a esposa sendo estéril. Até porque se a gente fosse querer ser filho da escrava, né, a gente ia ser lançado fora. Lançado fora, exatamente. O 30 fala, com tudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro. Filho de escravo é herdeiro do quê, irmãos? Nós não temos escravos hoje, né? Mas pensa nos tempos da escravidão. Nascia ali, na sua fazenda. O Eliezer tinha uma fazenda lá na época da escravidão, né? Nascia na fazenda do Eliezer, filho da escrava. Ele era herdeiro da fazenda? Mas e o filho da esposa dele, da livre? Esse sim era herdeiro das promessas. Esse sim.